obrigado você, meu irmão, que está aqui essa noite aqui conosco nesse Papo de Fé. Meu nome é Estevão Castro, salve Maria. Meu nome é Wesley Macieira, graça e paz. E já não esquece, cara, já curte aí, já compartilha. Tem novidade, hein? Tem novidade. Tem novidade? Não estamos mais no YouTube da comunidade Tom de Amor, agora a gente tem um YouTube próprio. É verdade. O nosso canal do YouTube, youtube.com/TalkFeeder, que aqui a gente está estreando aqui no nosso YouTube. Agora a gente precisa do pessoal. Hein, Por favor, se inscreva. A gente precisa de alcançar Curte, 1000 inscritos, pessoal. Comenta, 1000 inscritos. Cara, só migra. Isso. Tá, Tom de Amor? Se inscreve também. Também Também verdade, no Talk Feeder. Verdade. Tá? Vamos fazer parte. Continua ali. Isso aí, nosso ó, nosso mestre fazendo Talk A gente Feeder. tá com um canal separado, mas continua dentro da comunidade Tom de Amor, né? É isso aí. Mineiro? Nosso chefe falando, graças É a a batalha, Deus. é a batalha, é a batalha. aí. Mas ó, não esquece, comenta, se inscreve, compartilha, tá? Curte. Cara, manda pra todo mundo, porque ó, hoje o papo é fantástico, Ué, meu amigo. não é só nós dois? Cara, graças ao bom Deus, temos uma terceira pessoa nesse lugar. Senão aqui é virar ringue. Você já conhece, já sabe. Faz um ano que você acompanha a gente, você já sabe como o negócio funciona. Esse carismático é teimoso, né, gente? Mas olha só que interessante. Hoje nós temos um convidado. Ele é leigo católico. Um cara muito legal, hein? Cara, muito interessante. Filho do senhor Reinaldo e da senhora Silvana. Marido da doutora Patrícia e pai de 4 filhos. Da Aninha, do Miguelzinho e mais 2 que já estão no céu. Ele é engenheiro e também advogado, meu amigo. É hoje que eu resolvo os processos da minha vida. Na área trabalhista, tá? E de direito civil. E mais recentemente, especialista em direito da pessoa com autismo. PCD-TDAH. Pela Faculdade Faciência e Instituto de Ensino A. Oliveira. E também é responsável pela missa em latim da Paróquia Sagrada Família. É dos meus. Estamos falando de quem então, Estevão? Do Emerson Teixeira! Emerson, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Emerson. Obrigado pelo convite. Cara, é um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? De verdade. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sabe que você tá vendo, né? Isso aí. Bom, a alegria é minha, um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito feliz e espero que eu possa contribuir aí com esse papo no podcast aí, Talk Feeder. Primeira vez num podcast também. E o primeiro é inesquecível, né? Mas você vai ver que a gente espera. A gente treina podcast toda vez que a gente vai pra um bar, a gente traz os amigos em casa, que é a mesma coisa. Gente. Aqui a gente até esquece que vocês estão aí, tá? Porque a gente bate papo aqui como se fossem amigos mesmo. Mas o papo hoje é sobre o autismo, né? O autismo. O autismo até, uma coisa bem legal a gente já conversar, que falar de autismo a gente tá falando como é que fala a palavra? Quando a gente fala de autismo, a gente está falando da pessoa. Da pessoa, não, do espectro, né? Exatamente. Espectro autista. A gente fala do espectro. E quando a gente se refere a um autista, a gente fala a pessoa com autismo, não é isso, Emerson? Exato. A gente pode usar tanto o autismo, que é o mais popular, que as pessoas conhecem mais, mas hoje o termo mais utilizado é Correto. TEA, né? Que é transtorno do espectro autista. Entendi. Inclusive eu estou aqui em homenagem aí aos autistas, ao meu autista preferido, que é o Miguel, né? Isso aí, vamos falar bastante do Miguel. Essa fita aqui é em homenagem a ele, minha gravata. Isso aí, a gente vai falar também por que dessa fita, por que dessa carteirinha aí que você tá mostrando também pra gente. Mas, o Emerson, diz uma coisa. Então, você, na verdade, você se tornou... o autismo entrou na sua vida através do seu filho, né? Exato. O Miguel, que ele tem é correto a gente falar a deficiência do autismo, é isso? Nos termos da lei, sim. Certo. Ela é considerada uma deficiência. A Berenice Piana, que foi quem deu o nome à lei 12.764, 2012. Advogado é outro nível, né? Já sabe o número da lei, já. Vamos lá. Tá certo. Mas essa é fundamental saber, né? Porque Claro. é a lei que introduziu os autistas, considerou eles como PCD, né? Como pessoa com deficiência. Por que isso? Porque daí ajuda a ir atrás dos benefícios, das terapias, enfim, de diversas questões que precisam correr atrás, precisam de luta mesmo. E a Berenice Piana ela é viva, né? Então é um marco, assim, né? Com certeza, assim aqui no como Brasil, ela, né? temos o Marcos Mion, que também correu atrás da carteirinha, da carteira de identidade da pessoa com autismo. E também... E o que a gente percebe, Estevam, é que
a maioria das pessoas que estão hoje lutando pela causa do autismo é porque de fato tem um autista na família. Seja porque é o filho, a filha, tem casos que é o sobrinho, a sobrinha. E comigo não foi diferente. Eu confesso também que eu não sabia nada, só ouvi falar. O que as pessoas falam hoje, eu tenho um parente com autismo, eu sei como é que é, mas não sabe. Porque o espectro do autismo, né? O espectro autista, ele é como se fosse um quebra-cabeça mesmo, assim. E cada autista, a gente pode dizer que é um quebra-cabeça. É uma peça desse quebra-cabeça. Porque é diferente. Eu já, lá no meu condomínio, por exemplo, a gente conheceu uma criança com autismo que é totalmente o inverso do Miguel. A criança não sente as coisas. Assim, ela tem hipossensibilidade, se não me engano o termo. O Miguel já é hipersensível. Ele não gosta de luz, no caso da sensibilidade com a iluminação, com os olhos. E esse menino não gosta de luz. O Miguel nem liga, ele gosta de brincar com as luzes. Então é muito relativo falar que conheço um autista e então eu sei lidar com o seu filho porque ele como se é fosse um padrão, né? Não tem um padrão, né? É muito particular. Mas nisso, né? acho que é um ponto legal a gente falar isso aqui, principalmente para engajar o pessoal de casa, porque assim, isso que o Emerson falou é verdade, porque assim, eu conheci quase nada de autismo. E eu comecei a entender agora para participar desse podcast aqui, que eu fiz uma pesquisa, comecei a entender, né, as coisas. Mas uma das coisas que eu vi que eu fiquei alarmado, assim, um estudo que foi feito, de a cada 30 crianças, uma está dentro do espectro autista. Então é uma realidade que pode estar na casa de vocês, pode estar na família de vocês e que muitas vezes passa desapercebido e que é prejudicial para essa criança. Porque o Emerson vai estar falando aqui a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais tempo você descobre isso mais tarde, tem muita gente, né? A gente vai falar de celebridades aqui que soube disso, teve o diagnóstico depois de adulto, que foram prejudicados por isso, né? Então, quanto mais cedo souber o diagnóstico, você vai conseguir fazer um tratamento correto e assim isso vai dar mais qualidade de vida para a pessoa com autismo. Verdade. Como eu disse, sem tirar nem pôr. Isso é. Hoje a gente percebe mesmo, né? E hoje eu tenho atendido muitos pais, mães, a grande maioria de mães solo, inclusive, com filhos autistas. E às vezes chega no escritório diagnóstico já com a criança com 8 anos, 9 anos. E existe uma janela de aprendizado muito importante, né? Até os 7 anos, até a entrada da idade da razão, que precisa ser aproveitada. Então a gente, de fato, é isso que você falou. Existem crianças que são autistas e os pais não sabem. Eu recebo mensagens no direct de mães falando, olha, eu tô me culpando muito. Já conversei com mães que se culpam, que se condenam porque às vezes agia com o filho, corrigia ele de uma forma como se ele fosse um menino que não queria prestar atenção. Esse menino ele é teimoso, mas não é isso, né? Tinha alguma coisa... E como não foi atrás ou não tinha recursos para ir atrás, também isso eu vejo muito na realidade. É importante a gente não julgar, porque hoje eu vejo, com os meus próprios olhos, uma realidade de muitas mães, e pais também, que não têm acesso ao diagnóstico. Não conseguem. Você vai numa fila, ainda que seja às vezes de um convênio, é difícil ainda o convênio, inclusive, ajudar. E nessa mesma linha... dos pais vamos lá, vamos dar o diagnóstico, vamos para você conseguir então deslanchar e ir atrás dos seus direitos. E hoje tem vou te pedir para falar um pouco das características, como eu consigo identificar isso, mas tem uma idade que eu possa, sabe, um ponto inicial. A partir de ter a sua idade é importante você olhar ponto tal, ponto X, ponto Y, para identificar e já, claro, que não é uma certeza ao olhar, mas vamos lá, fazer um exame, vamos entender, tem isso? Bom, assim, algumas coisas que eles têm em comum é a dificuldade em interagir e uma certa dificuldade na comunicação assertiva. Dificuldade para falar, né? Isso. Tempo certo. Muitos, inclusive, são não verbais, não desenvolvem a fala. Mas esses são mais críticos, né? Alguns falam, mas com dificuldade, né? Hoje a gente pode separar, e é separado de fato, em nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O nível 3 é o nível mais severo, o nível 2 mais brando, moderado e o nível 1 mais brando.
O nível 1, normalmente o diagnóstico, é assim, não quero entrar também na área dos neurologistas e psiquiatras que estão nos assistindo, mas o pouco que eu estudei por conta do Miguel, foi onde eu entendi, né? Se alguém quiser me corrigir aí, fique à vontade nos comentários. Pode nos comentários, isso é verdade. Mas o que eu entendi é isso, que o nível 1 até o 3 é a questão de dificuldades que a criança vai encontrando e que ela vai ter mais barreiras para vencer, né? Mas o nível 1, ele é aquele que normalmente o diagnóstico vem com 8, 9 anos. 7, 8, 9 anos. Porque é difícil você ainda identificar. Né? Às vezes vem muito... ele é mais leve? Posso falar que ele é mais leve? Sim, pode falar sim. Sintomas leve, moderado, mais severo. difícil de você conseguir identificar na criança ali. E ainda tem um nível 1 leve, que é o chamado Asperger. Sim. Síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger. Hoje o Asperger ele é considerado também ele é autista, ele está dentro do espectro do autista, por conta desses dois pilares, né? É isso que eu ia perguntar. Da interação, a preferência por coisas, por estudar. Mas não tem nenhuma perda cognitiva, né? Ou seja, não tem mais nenhuma dificuldade de aprendizado, né? Ele tem um foco, né? Ele é muito focado em algo, naquilo ele é muito bom, e ele tem dificuldade em outras coisas que não atraem tanto, não é isso? Exatamente. Que é muito Todos eles, de uma certa forma, eles têm um hiperfoco. Hiperfoco. E identificar esse hiperfoco também ajuda muito Essencial. no tratamento. Porque você usa aquele hiperfoco para se conectar com a criança. Isso é uma dica para as pessoas que têm autista na família. E fala assim, mas eu quero... eu tenho meu sobrinho autista e eu não consigo me conectar com ele. Descubra o que ele gosta. Ele gosta de um desenho do carros, ou se for menina, enfim, gosta de alguma boneca, algum desenho também, algum personagem. Talvez isso vai conectar você a ela, né? Falar, se ela começar a falar, cantar, canta junto. Ela, opa, tem alguém me observando. Olha que legal. Então ela vai olhar para você e aí você... E não aquela aproximação básica assim, Oi Miguel, tudo bem? Ele tá lá fazendo a atividade dele e ele não vai dar atenção mesmo. Então precisa dessa aproximação e às vezes por conta disso mesmo, dessa dificuldade de aproximação, que já gera o alerta. Será que tem algo diferente com o meu filho? Eu não sei se vale a pena eu já entrar em como a gente descobriu, Miguel? Não, com certeza. Claro, eu sugeria você vale agora. muito a pena. Acho que pra gente esse papo ficar bem íntimo seu aqui, acho que principalmente acho que se apresentar como é que vocês descobriram o Miguel, né? O Miguel nasceu na hora do parto, já descobriu o diagnóstico, como foi, se foi o diagnóstico tardio. Conta a história do Miguel pra gente, né? Tô colocando aqui uma fotinha do Miguel aqui, o príncipe do Emerson aqui, né? O príncipe dessa live hoje, desse Talk Feeder de hoje, pra gente conhecer sobre o Miguel. Conta aí pra gente. Bom, a gente já tinha a Ana Clara, então eu tinha um parâmetro. A Ana Clara tá com quantos anos hoje? Hoje tá com 8. 8 anos. E o Miguel 5. Eles fazem aniversário bem próximo. A Ana Clara no dia 22 de março e o Miguel dia 19, dia de São José. Nossa. Aí ele ganhou o nome de São José, de José também no nome dele. Bom, aí como a Ana Clara já tinha aí, eu diria que os seus 5 anos e o Miguel estava com 2 anos quando veio o diagnóstico, né? Ajudou muito ter a Ana Clara antes, porque a gente tinha como referência um pouquinho ali de como é falar. Tá certo que, né, salvo engano, as mulheres acabam falando um pouco antes, né? Lógico que tem as suas... Não sei por quê. Eu acho que vai dar briga agora. Acho que a Patrícia não vai gostar disso. Pula essa parte, corta isso aí pra não comprometer aqui. Eu fico quieto, irmão. Eu fico quieto nessa porque... O Wesley tá com medo de apanhar. Vamos lá. Colérico, irmão. E aí, quando eu chegava em casa, eu via que a Ana Clara vinha correndo. Papai, papai. E o Miguel ficava lá, brincando com o carrinho. A gente falava com ela e ela simplesmente conversava, dialogava. E ele não tinha esse diálogo. Eles têm dificuldade, inclusive, até hoje, de construir um diálogo. Ele tinha quantos anos com isso? Com 2 anos e meio. O diagnóstico veio com 2 anos e 10 meses, se não me engano. 8, 10 meses. Mas nem padrão, antes você desconfiava antes? Desculpa. Não. Não. A gente não desconfiava antes. Perdão. Porque a gente até tem vídeos em casa de que ele já chegava a ter uma interação, né?
Então, assim, no primeiro momento, 1 a 2 anos é difícil. Tem casos que sim, que você já consegue identificar, inclusive quando a criança está mamando, assim. É possível, os especialistas sabem muito bem disso. Não saber olhar nos olhos, né? Eu vi sobre isso. Até 8 meses a criança fica olhando muito para as mãozinhas, não consegue fixar o olhar. Quando ela está amamentando, geralmente ela não olha nos olhos da mãe. Mas eu acho que é uma coisa bem complicada, né, de saber, né? Eu acredito que até para o pai acreditar nisso, né? Ele pensar nisso, sim, porque parece uma coisa, cara, eu não penso nisso. Acho que é um bom ponto para falar. É aquela fase de aceitação, né? Eu engraçado, eu comentei já com o Estevam, eu fiz um vídeo também no Instagram e fala um pouquinho, né, da aceitação, da importância e para mim, né, para o meu pessoal, viralizou o vídeo, né? E eu acho que por conta disso, de tocar no assunto da aceitação, que é importante. Porque um dos motivos que levam, né, a gente a ver muito mais mães solos é isso. Às vezes o pai não aceita. Existem séries, filmes que mostram isso e eles não estão fazendo nenhum drama, não. É a realidade. Abandonam a família. Abandonam. E eu não julgo também assim. Você fala, nossa, mas está errado. É lógico que seria muito melhor para a criança, para a mãe, para a família, para o casal, ter o pai e a mãe ali. Só que se esse pai e essa mãe não trabalharem o psicológico, pode ser que ele estava querendo muito um filho, de repente que fosse jogador de futebol, um médico. Não que o autista não pode ser, e tem muitos casos que eles são. Só que é o momento da aceitação de você dar um passo de cada vez. O que eu aprendi junto com a Patrícia é que a gente tem que viver um dia após o outro. E é o que nosso Senhor pede, né? Por nós de cada dia, né? Só que esse mundo aí muito materialista, a gente acaba... Não, eu vou ter um filho. O que o colega já brinca? Vai ser o que quando crescer, né? Que time que ele vai torcer? Tem as brincadeiras, né? Assim. Ou a menina, nossa, vai ser médica. Não, ela vai... Né? Enfim, começam... Ninguém pensa assim, e se for autista? E se for uma criança especial? Até o que a gente ouve muito você tá grávida? Que venha com saúde. Mas a gente esquece que é uma alma que Deus está mandando. E não importa se vir com saúde ou não. É uma alma que a gente vai educar, vai criar. Mas eu confesso que, como isso é uma inércia dentro, interna, quando vem a notícia, existe essa fase de aceitação. Eu acho que é importante viver essa fase. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, correr atrás. Mas isso tem que passar. A gente já recebeu, às vezes, um amigo assim, ô Emerson, Patrícia, vocês têm um filho autista, ajuda essa mãe, esse pai, com o filho dele com os tratamentos, tal, precisa correr atrás das coisas, vocês já estão correndo, os pais não querem aceitar, aonde eu dou um passo para trás e falo, olha, eu acho que agora quem está precisando de ajuda não é nem a criança, são os pais, precisa passar, é normal ter esse baque, mas ele tem que passar, porque você precisa dar atenção para ele, né, ou para ela. Precisa enfrentar o problema, né? E acho que é um ponto bem legal, Emerson, mas só para mim deixar claro aqui, assim, então o ponto do Miguel, quando é que foi aquele ponto decisivo, assim, não, tem alguma coisa diferente no Miguel, a gente precisa ir correr atrás do diagnóstico. Quantos detalhes, assim, pra gente, não sei se isso é possível falar isso dessa forma pro pessoal. Eu acho que a interação, comunicação, uma coisa que marcou muito foi o sono. Até os 3 anos, então isso que sempre gerou a dúvida ali, que a gente sempre ficava com o pé atrás. Ele acordava 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, o sono durava pouco tempo e já acordava com aquela energia, como se daqui a pouco fosse na praia, na piscina, né? Você falou de piscina para criança, não tem como ela não sorrir e ficar feliz. Era isso. Só que a gente tava lá um caco com sono e ele pulando. A gente, não, tem alguma coisa errada. Precisa ver alguma coisa, né? Então, assim, lá em casa, eu acabei pesquisando mais. E eu acredito, a Patrícia concorda comigo, que eu fui o primeiro a pensar no que era autista. Comecei a pesquisar e falei, meu filho é autista. Então, comecei a preparar a Patrícia. Falei, amor, nosso filho ele é especial. Pode ser, mas... né? Então, eu percebi que ela nunca negou e nunca, assim, entrou em desespero. Mas eu acho que talvez essa aceitação ainda demorou um pouco mais com ela. Talvez porque para a mãe tá ali, amamentando, vendo, saiu dela, tal, talvez seja um pouco mais difícil.
também não quero botar uma regra nisso, né? E em casa foi assim. Então, esses 3 fatores aí: comunicação, a interação social e o sono. Que aí, então, a gente começou a ir atrás de médicos para ver a questão do sono. Inclusive, quando a primeira vez que a gente falou com a pediatra, a gente perguntou para ela, falou: olha, doutora, a senhora pode dar um encaminhamento para uma neuro? Ou para um psiquiatra? Os médicos são especialistas para pesquisar isso? Não tem nada de errado, não. É assim mesmo. Olha, é da idade. Olha como ele é lindo, nem parece. Não parece. Então, o autista, né? Não parece. É uma condição neurológica. E ela, de fato, não é visível. Então, preciso conviver para você perceber, né? É comportamental, né? Muito bem. Cara, acho que é um aprendizado, né, que a gente tem pô, aqui, né? excelente. Eu, infelizmente, ainda não tenho filhos, mas acho que você, como pai, também deve olhar para as realidades. Acho que você, pai, você, mãe, que está assistindo a gente, né? Acho que é uma possibilidade que tem que fazer. Só um outro ponto, uma estatística interessante que eu vi também, que é assim, de cada 30 crianças, uma está dentro do espectro autista. E impressionante, a cada 5 autistas, 4 são homens. Né? Que isso dá bastante nos homens, não tem tantas mulheres autistas, né? Então, mas aí fica um ponto aqui para você, pai, mãe, que está olhando aqui com seu filho com alguma dificuldade, e quem sabe ali, acho que deve procurar especialistas da área, né, Emerson? Não só os pediatras, que vão falar que tá lindo mesmo, né? Porque realmente um autismo não tem uma cara. Eu como pai, eu queria só colocar uma coisa que eu achei fantástico, a que você falou, na questão até antes da aceitação, né? Porque assim, a aceitação é algo que vem quando eu já tenho certeza daquilo. Então, cara, aceitei. Deve ser muito difícil você, antes de aceitar, você pensar na possibilidade, como você pensou. Eu acho que, cara, esse pensamento da possibilidade do meu filho ter algo que para ele, na visão do mundo, vai ser limitante, porque para ele em si, no mundo que ele vive, acaba não sendo esse limite, porque é o que ele é, né? Mas para o mundo em geral, você fala, cara, vai ser difícil, já é difícil, imagina para ele que vai ter essa dificuldade e tal. Então, cara, para mim, assim, acho que o ponto principal é isso, sabe? É você ter a coragem de pensar na possibilidade e ir atrás sem o medo de receber aquela verdade que tem que receber. Exato. Eu acho que esse é o ponto que muitos pais prorrogam isso com medo de encarar essa verdade e falar, cara, não pode ser, achando que o não pode ser vai resolver, achando que a fé, de repente, vai transformar aquela situação. E, na verdade, aquela situação que vai transformar a sua fé. É o contrário, né, cara? Imagina que isso vem e muda tudo. Vira a chave, cara. Vira a chave. Então, assim, cara, fantástico, parabéns. E meu filho não tem, meus filhos não têm. Mas qualquer outra coisa pode acontecer. E eu preciso ficar atento a isso. Para observar qualquer outra coisa que pode vir a ter e pensar na possibilidade. Sem medo, né, de descobrir a verdade. Eu acho que outro ponto também é que... Aí você me corrige, tá, Emerson? Não sei. Eu vi também que o autista, ele tem uma carga... acontece antes dos 3 anos na criança, então existe até de regressão, ou seja, a criança está normal, depois ela se torna, né? Que eu vi sobre isso. Esse é o autismo regressivo. Regressivo, isso. E tem também, ele é neurobiológico e genético, ou seja, a grande maioria das pessoas tem casos de autismo dentro da família. Às vezes assim, por exemplo, mas eu não conheço ninguém. De novo, porque a gente tem vários tipos de autismo dentro do espectro e às vezes aquela pessoa lá que a gente hoje julga que é distraída, né, está dentro do espectro e ali é um ganho também para a família, porque assim, gente, não tem nada de errado em ser um autismo. Com o Emerson aqui a gente vai estar conversando muito de errado disso. Mas é importante você saber. Para quê? Para que tenha qualidade de vida. Qualidade de vida, esse é o ponto, é qualidade de vida. Exatamente. Esse é o ponto. Bom, e acho que um ponto que a gente pode... Eu já estou dando aula aqui. Tô vendo. Fiz a pesquisa aqui, estou tentando colocar as informações, né? Acho que um ponto legal que a gente pode falar aqui, Emerson, que assim, tem aceitação. Legal, chegamos na aceitação aqui. Você, a Patrícia, a própria Aninha ali aceitados. Temos o Miguel, que é especial. Tem um problema que a gente... É um grande problema. Acho que é uma luta, uma cruz que você carrega e vai sempre carregar, que é o preconceito, né? Sim. As pessoas... Porque a gente está falando de uma doença que
a gente não conhece, as pessoas tratam isso com muito preconceito. O que você pode me dizer e o que você pode dividir conosco aí do que vocês passaram com o Miguel em relação ao preconceito das outras pessoas? Bom, preconceito ele existe. Acho pouco provável que ele venha a acabar. Desde aquelas pessoas, os palpiteiros de plantão. Você já tentou isso, já tentou aquilo? A gente viu aí recentemente um político, né, dizendo que antigamente tratava-se o autismo de uma maneira absurda. Eu prefiro nem recriar o que ele... nem reproduzir o que ele falou. Então existem esses palpiteiros que querem curar o autismo na cinta, isso, aquilo. Isso é um absurdo. Não vou dizer nem que é lamentável, isso é inaceitável. Então esse tipo de coisa eu não vejo nem como preconceito. Mas uma daquelas ignorâncias, como a gente diz, né, invencíveis, né? Que a pessoa não quer sair desse preconceito. Ela quer ficar nessa ignorância e ela acha bonito. Perdoe-me, o tema é burrice ofender. mesmo. Perdoe-me, é burrice, cara. Mas existe o preconceito no dia a dia. A Patrícia acaba ficando mais com o Miguel e ela já acaba que passa mais. Viveu mais isso. Eu vivi algumas vezes no condomínio, por exemplo. Inclusive, já adiantando ainda, eu vou já estou praticamente estruturado um livro que é sobre condomínio, que é a minha área que eu trabalho há mais de 10 anos, e agora o autismo. O autismo em condomínios, né? Como viver com quem não entende. Pô, legal. A ideia vai sair. Se Deus quiser. Vamos cobrar, hein, gente? Vamos cobrar. Então, assim, no condomínio, uma vez a gente tava... vamos falar de mim. Uma vez eu tava lá chegando com o Miguel, porque ele usava fralda ainda, e ele fez xixi e ele entrou numa crise. No começo, a gente tem dificuldades de verificar onde que está a crise, o que desencadeou a crise. E então a gente acaba, nesse sentido, a criança acaba tendo mais crises, porque a gente não se antecipa para evitar a crise. Hoje, um tratamento chamado tratamento ABA, né? Muita gente tem preconceito com ele porque nunca aplicou. Né? Só vê na teoria, mas quem realmente já aplicou o ABA, que é uma ciência, e já colheu os benefícios, sabe que tem muita coisa boa que você pode tirar do ABA. Você pode ensinar a criança. E isso hoje evitou as crises. Mas um belo dia nessa crise, um vizinho olhou para mim e falou assim, nossa... E ele estava numa crise e ele falava muito alto. Na verdade, gritava. Gritava, né? Você pode até confundir com uma birra. Então isso acontece também com a sociedade, achar que é uma birra. Então, primeira dica, não julgue uma criança fazendo birra. Pode não ser birra. Pode ser uma crise. E aí ele falou assim, nossa, fala firme com ele. E eu ali tentando. Aí eu peguei a mochilinha dele e joguei na mão dele. Falei, agora você segura aí. Aí ele ficou em choque, assim, o rapaz. Aí eu falei, agora o senhor vai me ajudar. E aí eu tentei limpar ali tudo. Eu falei, ele é especial, ele é autista. Parecia que o cara entrava mais em choque assim, ele não falou mais um A. E aí peguei a mochila também. Eu também estava numa crise, não é fácil também para os pais. Claro. Hoje a gente já leva com mais tranquilidade. Então, assim, no dia a dia é muito comum as pessoas julgarem uma crise. Então pode ser qualquer lugar. Você pode estar numa escola, num shopping, passeando. Se entrar numa crise, as pessoas vêm, as pessoas olham com o olho torto e falam assim, lá, aquele menino sem educação, aquele menino birrento. Olha os pais, olha o jeito que o pai está agindo. Mas, de fato, numa crise, você não pode gritar com a criança. Você tem que esperar, proteger a cabeça, principalmente, se ele se bater. Tem crianças que se mordem. Mas eu também já passei com preconceito dos direitos dele. Um belo dia a gente foi num resort, num hotel desses, né, lá em Presidente Prudente. E aí chegando no hotel, eu falei, olha moço, eu tô com... E a gente viajou lá em Presidente Prudente, para quem já foi lá, daqui de São José dos Campos até lá é em torno de, com criança, vamos dizer assim, né? Que é mais, verdade. Com criança em torno de 10 horas de carro. Misericórdia. Aí você imagina aquele calor lá. Bastante calor lá. Muito quente. E
quando a gente chegou com essa viagem longa, ele estava realmente muito sobrecarregado. E aquele calor que você realmente não podia... era quase que um fogo. Você botasse a mão assim no sol, queimava. E aí, resumindo, quando a gente viu aquela fila enorme, eu falei, bom, agora eu vou chamar aqui o meu direito de ter uma fila preferencial por causa dele, por conta da crise que ele já se encontra. Quando eu fui falar com o atendente que já estava ali na porta, tentando organizar a fila, que as pessoas estavam naquele sol queimando, na fila que ia longe, assim, quase no jardim do local, assim, né? E aí eu falei assim, olha, eu tenho um menino especial, tá aqui a carteirinha. Eu posso ir lá na vaga, na fila preferencial? Ele falou, moço, que não tem dessas coisas não. Complicado. E isso aconteceu há 2 anos atrás. Em dezembro, sem ser dezembro, não 2 anos, né? Sem ser dezembro agora, de 2022, 2021. Que não tem dessas coisas não. Eu falei, então eu quero falar com o seu gerente. Aí ele foi, demorou pra voltar, no que ele voltou, falou, moço, o gerente falou que aqui não tem dessas coisas não. Você tá brincando? Então eu vou falar com ele. Aí, quem que é o gerente? Aí, o rapaz até ficou meio receoso assim. Aí aquele rapaz lá. Falou, eu vou falar com ele. Aí eu fui lá, e ele de costas assim. Eu falei com a balconista ali, né? Falei, olha, eu quero falar com o gerente. Aí ele continuou de costas. Porque eu tenho um filho especial, ele é deficiente nos termos da lei. Eu preciso da filha de prioridade. Aí ele falou assim, avisa aí que não tem dessas coisas, dessas frescuras aqui não. Cara, nessas horas a gente pede a graça de Deus, né? Pede o Espírito Santo. Professor, me dá graça, prudência, graça. Dá força nós. Para eu não agir na mesma intensidade, agir igual ele. E a moça ficou super constrangida ali. E percebia que o que estava errando ali era ele. Falou, olha, eu vou ser atendido aqui preferencialmente, ou eu vou atrás dos meus direitos. Falou, desculpa, mas eu conheço os meus direitos. A gente que é advogado, né? A gente tem que segurar para não dar carteirada, né? A famosa carteirada. Eu sou advogado, não precisei fazer isso. Só falei assim, eu sei meus direitos. E aí, passou um tempo, ele entrou tal, e eu fiquei olhando, ele não virou para encarar que tinha uma família especial precisando de um atendimento com prioridade. Então essas coisas é meio que... Quando a gente vê uma vaga especial lá, com laço hoje do autismo, e os direitos, é isso. Se trata disso. De você dar, então, às famílias com autismo, né, ou PCD, algum tipo de idoso, grávida, você se precaver de futuros problemas. E, inclusive, de submeter eles a uma situação constrangedora dessa. Claro. Entendi. Eu acho que nesse ponto até e sim, é preconceito das pessoas, né? Mas também é ignorância, né? Como a gente vai falar aqui sobre as leis, né? A lei Berenice Piana e a lei Romeu Mion, né? São leis recentes, né? Acho que a Berenice Piana é 2012, Mion agora recentíssima, né? 2020, né? 20. Eu lembro que foi no mandato do Bolsonaro ainda. A Michele Bolsonaro ajudou bastante. Isso. Mas existe também o preconceito, e aí vamos trazer aqui para o nosso papo de fé católico. A gente passa nos nossos locais comuns, como na igreja, né? E aí tem um ponto que eu estava conversando aqui com o Wesley, aqui, que seria importante a gente discutir também, né? Posso falar um testemunho meu aqui, do Miguel, porque eu tenho o testemunho do Miguel. Eu sou um amigo próximo do Emerson, né? A gente frequenta a mesma comunidade de Missa Tridentina. E sábado agora, tava lá fazendo a minha ação de graças, né? E eu comunguei, né? E foi lá, entrei na fila de comunhão, comunguei, já estava de joelhos, e o Emerson foi, né? E lá na Missa Tridentina é comum você levar os seus filhos, porque o padre dá a comunhão para você e faz um sinal da cruz nos filhos para abençoar, né? Então é um costume que a gente tem lá. Ainda não comunga. E o Miguel, ele entrou numa crise ali na fila da comunhão porque ele queria receber Jesus. Mas o mais bonito é que ele falava assim: o Miguel é grande para receber Jesus. E eu vi que foi uma crise bem forte, porque eu tô acostumado a ver o Miguel ali, eu já vi essa crise dele, mas aquela crise foi muito forte e ela me tocou de uma forma que eu falava assim: eu queria ter o amor que ele tem por Jesus, pela Eucaristia, cara.
Deus mostrava ali, pelo anjo Miguel, né? Mostrava ali o amor que ele tem pela Eucaristia. E aí, assim, e isso aconteceu. Eu tratei essa situação com serenidade, colhi um fruto dessa crise do Miguel, porque eu te conheço, né? E eu conheço a patologia do Miguel, né? Mas muita gente não conhece, não sabe o que é isso, né? E aí traz o preconceito. E aí, Emerson, assim, de novo, se quiser falar aqui, depois a gente corta, não quiser falar, mas até mesmo na igreja, né, onde as pessoas estão ali para rezar, para tratar bem o próximo, porque a gente tem um mandamento para isso, até isso a gente sofre, né, com essas dificuldades com as crianças, né? Não só com as crianças com deficiência, até com a própria criança, onde as pessoas acham que criança não tem que ir na missa. A criança não tem que ir lá, tem que estar num cantinho da criança, o pai tem que deixar a criança em casa e não ir. Não, a criança tem que ir na missa, sim. E com a família. E com a família. E com a família. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe, Emerson? A dor de um pai de ver o filho sofrer preconceito por causa disso. Dentro da igreja. Isso. A gente falava sobre isso. Dentro da igreja. Pode acessibilidade, cara. Se a gente achar que melhor tirar, a gente tira. Porque assim, foi até uma indignação minha. Que eu falei, cara, eu não vejo a igreja preparada para receber, entende? Eu não consigo falar doença, patologia, eu não consigo porque é transtorno e tal, então eu fico meio travado, porque eu dou aula e eu tenho 7 crianças de inclusão. E das 7, 5 são de espectro autista. Né? Eu dou aula de teatro. E para uns funcionam, para outros não, dependendo do grau, né? 1, 2 ou 3. Mas, cara, eu acho assim, a igreja não está preparada, sabe? Monitor de crisma, a gente falava sobre isso, monitor de crisma. Cara, e se tem, como é que eu faço? Né? Ele me contou até um detalhe seu, e depois você conta, eu quero que você conte isso também, acho bacana. Mas como é que eu faço? No cantinho da criança, que tem igreja que tem o cantinho da criança. Cara, aquele que está lá, sabe cuidar? Se alguma coisa acontecer, se de repente desregulou, ali, como é que eu... Claro que ele não vai estar sozinho, sempre vai ter o pai e a mãe acompanhando, mas como é que eu faço? As outras crianças vendo aquilo, sabe? Como que eu lido, como que eu trato? Eu falo, cara, isso é muito louco a gente parar e pensar. Bom, começar de trás para frente. Disso que você falou de ter um monitor ali. Hoje, um dos direitos que eu busco judicialmente para os pais que eu atendo, eu falo mas eu trabalho hoje junto com o meu irmão Ícaro, né? Que também é advogado, também tem muita experiência, quase 10 anos de advocacia, ele me ajuda muito. Um dos direitos que a gente busca é que a criança também tenha um acompanhante terapêutico, acompanhante especializado na escola, para já matar ali no ninho a questão do preconceito com os outros coleguinhas. Para esse atendente, essa pessoa adulta, já fazer esse meio de campo e ensinar também as crianças, se ele tiver uma crise, para elas não se assustarem, se eles quiserem ajudar, podem ajudar, para ir ensinando, fazer esse meio de campo, inclusive ajudar nessa interação social. Então, mas isso, infelizmente, é difícil conseguir nas vias administrativas e realmente, olha, quem conseguiu foi judicialmente. Aí, voltando agora para a questão do preconceito na igreja. O interessante que eu percebo é que isso não vem de padre. Todos os padres, até hoje que a gente teve contato com o padre e o padre com o Miguel que a gente apresenta, cara, o carinho... O padre Henrique o padre José testemunha Henrique, disso. Ele é ímpar, né? Ímpar. O padre José Henrique e o padre Maurício da Sagrada Família são 2 padres ímpares. O carinho deles pro Miguel é fora de série. Mas mesmo em viagens, quando a gente vai, às vezes, em outra paróquia, e que o padre, a gente já avisa ali que o Miguel é autista, ou a gente trabalha muito usando essa fita, ajuda muito para reconhecer. Cara, dos padres não vem. Isso que é bacana. Os padres têm um carinho muito grande com os autistas, e eu posso dizer que é a maneira geral. Na Sagrada Família, por exemplo, tem muitas crianças autistas, e os padres sabem, cara, dos paroquianos, o padre Maurício e os demais padres, eles sabem o nome de todos. Olha só. Então eles têm um carinho muito grande. A gente viu na última assembleia que a gente teve, foi falado sobre autismo. O carinho dos padres é incrível. Uhum. O que vem de fato um preconceito é dos fiéis. São dos fiéis. Mas aí assim, eu já aproveito para citar uma passagem, né? 1 Coríntios 10:12, que diz: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia.
Então, quando essas pessoas verem uma criança autista ou PCD, toma cuidado, né? Porque o julgamento, a condenação, você não tem jeito, aquele menino, por que traz pra missa? O pai que não é pulso firme, não põe limite na criança, né? E aos pais que estão sofrendo esse preconceito, olha que interessante esse trocadilho aí de passagem. 1 Coríntios 10:12, toma cuidado para que não caia. 2 Coríntios 12:10 diz que esse tipo de preconceito, esse distrato, ele nos faz forte. Ou seja, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É o meu ponto. Então é nesse momento a gente, com a ajuda da graça de Deus, oferecer para Deus. Professor, tudo para mim. Eu falo, Senhor, só peço que ele não absorva isso, para que isso não gere uma crise, uma sobrecarga nele em casa. Eu ofereço isso aí, olha o que Jesus passou na cruz, né? Quer sofrimento maior e ofensa maior e humilhação maior. Isso aqui que eu estou passando não é nada. Salvo assim, eu falar assim, eu sei que teoricamente é fácil, mas eu também senti na pele, eu com a Patrícia, muitas vezes isso. E a gente, bom, assim, a regra prática, o conselho prático fecha o olho, esquece que tem as pessoas olhando e foca nele. Não tem problema. Fica tranquilo. Fecha o olho, esquece das pessoas e foca na criança. Até porque se eu ficar olhando para você também, para quem tá olhando, daqui a pouco ele correu, aí eu sei que Acabou. vai ter que correr atrás dele. Então vamos ser práticos. Perdeu, né? Esquece de ficar olhando, é a melhor coisa. No começo a gente tá ali, desbravando o mundo, e às vezes a gente dá mais bola para isso. Até os pais que eu atendo lá no escritório, eles falam, hoje também nem dou bola mais. A maioria, assim, com o passar do tempo, também fica calejado, né? Vai aprendendo a oferecer, botar na mão de Deus. E eu acho que o natural é esquecer um pouco do preconceito. Salvo engano de aberrações. Claro. Que a gente vê aí, né? Hoje em dia com o Instagram, rede social, professor que bateu na menina. Isso aí não pode deixar passar. Isso aí eu acho que tem que ser. Perfeito. Claro, tem que claro. ser Tem que ser punido. Tem que ser punido nos termos da lei e pronto, aí. acabou. É isso aí. Perfeito. E aí, assim, já aproveitando, né, para continuar até falar sobre a santificação, sabe? A santidade desse filho. Né? Como que é esse caminho? E quando eu falei que a igreja não está pronta, também é inserida nisso. Como que é a catequese? Sabe? Como que eu mostro? E é maravilhoso ver um testemunho, como o Estevão falou do Miguel, que ele já tem consciência de Cristo, ele já sabe ali da consagração, sabe quem é e deseja aquilo, e já sabe, mas nem todos têm essa oportunidade. Assim, para mim, na verdade, eu acho que é muito raro até quem tem. Abrir uma aspas aqui, Wesley, e é uma tese. Eu nem tá na pauta aqui, é uma tese que eu acho que a gente podia explorar, principalmente pensando assim do lado da fé no espectro autista. O hiperfoco dele, muitas vezes você tem que descobrir o hiperfoco dele, mas eu acredito também, aí eu até vou te perguntar sobre o tratamento, né? Esse hiperfoco também pode ser desenvolvido, ou seja, oferecer a ele as oportunidades para ele ter isto, porque é uma característica do autista. E se a gente tiver um hiperfoco Em Cristo. para Cristo, para coisas do céu, que aí a gente até vai entrar num ponto aí que será que algum santo da igreja não era autista e por isso usou um hiperfoco dessa e se tornou um grande santo. O que você acha dessa ideia, Hermes? Conta para mim. Você como pai de autista. Não, hoje eu sou suspeito para falar, né? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Olhando para personalidades católicas e santos, antes se alguém falasse para mim, eu falava, esse cara tá exagerando. Hoje eu vejo que é totalmente possível. Para quem assiste aquela série The Chosen, tá muito claro que São Mateus ali é autista. Sim. Foi colocado. Claro. Mas foi colocado de propósito. Foi colocado de propósito na série. Você vê os focos dele e tudo. Jesus conversando com ele. Mas não só ele. Quem já. Bom, de novo, é uma suposição. Porque hoje, como advogado na área, eu de fato só vejo a criança. Só vou bater o martelo que é autista se tiver o diagnóstico. Sim. Vamos começar daí, né? Não criar. Mas entrando nessa brincadeira, eu acho sim que São Tomás era. Talvez um Asperger,
Porque o Asperger dá realmente um foco muito grande e ele canalizou aquilo nos estudos da igreja e foi o melhor. E aprende com facilidade. E não só isso. Existe um episódio de São Tomás de Aquino que ele tá com os demais irmãos dele, né, da ordem dominicana, né? Americana. E eles querem pregar uma peça de São Tomás. E falam, olha São Tomás. Não, São Tomás, né? Olha, Tomás, vem ver aqui as vacas voando, né? E aí, para pregar uma peça nele, o que ele faz? Ele age literalmente como um autista. Fala, olha a vaca voando, ele vai lá olhar. Ele foi olhar. Então, uma mente brilhante, como ela foi olhar a vaca voando? Se a gente parar por aí, a resposta que ele dá é maravilhosa. Ele fala, olha... E depois eles dão risada. Ah, Cacá, você é tão inteligente. Ó, o grande Tomás, enfim. Foi acreditar que existem vacas voando? E ele falou, olha, é mais fácil acreditar que existem vacas voando do que padres, freis mentirem. Para mim, não concebia a ideia de que vocês poderiam mentir. Né? Então, você fala, nossa. Então, tem vários... Se a gente for estudar mesmo ali, o foco danado que ele dá... Danado não, né? Corta essa parte aí. vamos em frente. Relaxa. O foco que ele dá ali na súmula teológica, ensinando você não distrair nem com o pensamento, nem na possibilidade de pensar algo fora. É um foco que eu não sei se foi estudado antes. Isso. Extraordinário. Lógico que não pode falar que não há a graça de Deus. Mas, de novo, né? Nessas suposições... Dá para acreditar que São Tomás de Aquino poderia ser. Sim. E isso não é uma ofensa, que deixe claro, assim, não estou ofendendo São Tomás de Aquino chamando ele de autista. Muito pelo contrário. Pelo contrário, eu estou destacando uma condição dele que ajudou ele a ser santo. Perfeito. Sim. Fora Então, a graça, né? Com a ajuda da graça, óbvio. Né? Hoje eu vejo... A gente não descarta isso. Aqui pode falar que a gente não descarta a graça. Não, mas, sabe que ela existe. Mas, gente, assim, colocando assim, vamos falar de São Tomás aqui, né? Que entrou nesse pauta, na pauta, né? Então aqui é um papo de fé, né? E uma das coisas que a gente conversa também sobre a santidade, né? E quando a gente fala do autismo, que quando ele tem a sensação do hiperfoco, ou seja, ele tem uma constituição física que propicia ele para isso, né? Mas o que o Emerson está fazendo é medindo as questões sensíveis do que São Tomás demonstrava através da biografia dele. O Emerson tem o diagnóstico? Não tem. Não vai ter nunca, porque é de 1100, mas né, o gente? comportamento. 1500. Mas assim, o ponto algumas características de São Tomás que se falava, realmente dá para pensar nisso. Né? Interação. Por exemplo, ele não falava nenhum outro assunto sem ser da fé. Ele falava de talk feed o tempo todo, ele vivia num podcast. Aí, ó. Não, mas então, se São Tomás você ia falar, você viu o jogo do Flamengo ontem? Ele não falava, ele simplesmente ia olhar para você e virava as costas, porque ele só falava das coisas de Deus, das coisas do céu. Isso era certo que o São Tomás fazia? A gente não sabe, né? Simplesmente pode ser um autista que se recusa a falar de outra coisa, porque ele é tão ficcionado nesse assunto. Que nem consegue mesmo, porque não é atraente. Exato. Não é atraente. Exatamente. E exatamente isso. O autista, depois que ele conhece uma coisa melhor, ele tá com a prata e ele vê o ouro, cara, é impossível ele largar o ouro para a prata. Ele não desvia o olhar. Ele vai guardar aquilo como para sempre. Certo. Inclusive autistas que já chegam na fase da puberdade, adulto, quando ele decide amar uma pessoa, é para sempre. Eu te amo. E se a parceira, a esposa, o marido falou, você não me ama, mas eu já falei que eu te amo. Por que eu vou deixar de amar? Eu já decidi te amar. Acabou, né? Então aquilo. Coisa bonita, né? É muito louco isso, cara. E conheceu a pérola e guardou e não deixa... Mas peraí, só para dar uma continuidade aqui, eu acho, cara, e falando de santidade ainda, eu queria mesmo dar um recado para as famílias para entender assim, até para quem hoje tem um filho ou uma filha em casa, né, autista, às vezes passa na cabeça, e eu acho lindo o que você faz, né, e pelo que eu entendi, você mesmo dá essa educação para o teu filho de espiritual, de santidade, como o Estevão falou, esse direcionamento de hiperfoco para Jesus. Às vezes a pessoa fala assim,
Ah, não, tá, mas ele é autista, então tudo bem, não precisa, sabe? Tá lá, não, já tá tudo certo, capacitismo, né? já tá tudo bem, porque ele é assim, então pronto, Já vai pro céu. já pro céu, acabou, morre o assunto ali, tal. Sabe, eu não tenho a menor noção para julgar isso de quem sou eu, que só Cristo é o juiz. Mas, cara, é tão lindo quando o pai pega isso e fala assim, cara, não, é meu filho, eu quero vê-lo no céu, então eu vou trabalhar para que isso aconteça. Eu vou educar para que isso aconteça. Sim. Né? Não fica aquela coisa, mas é doente, então tá bom, tá doente. Essa palavra me incomoda. Tem um transtorno, então tá lá, tá tranquilo, já tá salvo. Não, sabe? Então, assim, não, trabalhe, pegue o filho, leva na igreja, tenha paciência, fica com ele ali. Faça catequese. Cara, faça catequese com ele em casa, já que a igreja ainda não está provendo isso, cara, faça, busca as formas, né? seja você o providente, sabe? Você é o responsável pela santificação do seu filho. Mas sem medo, sem preocupação, sem medo do trabalho, sem medo do esforço, porque gera esforço. Sim. Cansa, é batalha. Então isso é muito legal, sabe? E eu queria que você passasse uma mensagem para os pais nessa questão, sabe? Não perca tempo. Não perca tempo. Não, filho, tudo bem já. Não perde tempo não, sabe? Trabalha isso. Bom, ó, que a gente estava falando agora há pouco. O belo atrai. Fato. A luz, o belo, atrai. Inclusive as crianças com autismo. É interessante eu falar aqui uma diferença, né? Fazer um paralelo. Existe um autista aí bem famoso também nas redes sociais, chama Marcos, esqueci o sobrenome dele agora. Ele fez uma comparação muito bacana para a gente entender a diferença de neurotípico, que são as pessoas que não têm autismo, e as crianças atípicas, as autistas. Ele explicou assim, ó, imagina você 2 guarda-roupas. Então você tem um primeiro guarda-roupa com as roupas todas organizadinhas lá. Marcos Petri. Isso. Marcos Petri. Vale muito a pena. Ele é um rapaz muito bom, cara. Nossa. E ele explicou assim, ó. Esse guarda-roupa, ele está todo organizado com camiseta, calça, meia. E o outro guarda-roupa também tem tudo ali, mas não está organizada. Então, assim, pra gente entender que o autista, ele é capaz, como esse guarda-roupa, de receber tudo. Ele é capaz de entender tudo e aprender tudo. A gente não pode subestimar um autista. Por mais que ele olhe para o lado e que ele não te dê o feedback, no começo eu tinha dificuldade com isso, eu falava, e daí eu fui aprendendo, também acompanhando ele nas terapias, que eu tinha que falar com ele e falar, Miguel, eu sei que você entendeu. Você não está me olhando, você não está me dando um retorno, mas eu sei que você entendeu. Vamos ficar combinado assim. E aí gera um esforço em você aceitar que ele entendeu. Uhum. Ele entendeu. Vamos lá. Então tem que começar com isso, sabe? Eu sei que ele entendeu e ele vai conseguir. E aí então a gente começou, nesse processo, ensinar ele tudo que a gente ensinava para Ana Clara. Normal. Mas respeitando o tempo dele. E a crise é aquele momento que você pega o guarda-roupa e chacoalha. Então, para ele, tá tudo lá também, mas agora tá uma desordem. É um momento de crise. Como é que eu vou fazer? Então, espera passar tudo e vai voltar. Mas o que ele aprendeu, ele não vai perder. Tá ali. Tudo existe exceção. Tem casos que tem aquelas podas neurais, e aí pode ser que realmente tem que dar um passo para trás. Mas, em linhas gerais, a gente percebeu que se o belo atrai, e Deus é belo, e Deus é a verdade, e a gente quer dar qualidade de vida para nossos filhos, a qualidade é o quê? Sei lá, viver no mundo, ensinar só coisas mundanas? Não. Qualidade de vida para qualquer filho é levar ele para Deus. Céu. Claro. Levar ele para o céu. E a gente começou a mostrar isso. Não estou me colocando aqui como o exemplo de catequista, estou longe disso. Temos muito que aprender ainda. Mas a gente começou a acreditar nisso. E a gente tem vídeos, depois se puder colocar fotos aqui, dele de joelhos, ele rezando o terço, partindo dele rezar o terço sozinho. A gente surpreso, assim. De repente a gente pega um belo dia, ele chega e reza o creio inteiro, assim. Esses casos foram acontecendo na nossa vida. Meu Deus, você sabe rezar o credo, cara. No latim? Ainda não. Mas é 2 minutos para ele. Hiperfoco. Então ele sabe. Eu, na idade dele, não sabia tanta oração e tudo que ele já sabe. Pra ter noção.
Então, é não desistir. Usar, assim, o que tiver de artifício, isso é válido, é muito bom. A gente preferiu, de início, dar a catequese tanto para ele quanto na Clara em casa. A gente comprou o catecismo. Sem falar que caiu na pandemia, né? É. A catequese, né? Tem que você até falar do seu apostolado, mas caiu na pandemia a catequese deles, né? E eu acho que a solução para quem talvez não tenha tempo, enfim, começa em casa, no tempo que você tem, num boa noite ali, na hora de dormir, enfim. E também para as paróquias, para as capelas, deixar que os pais entrem. Acho que a sugestão é essa. Engajar ele. Nem todo mundo vai conseguir ter acesso ao advogado para conseguir um atendente especializado, um atendente terapêutico que acompanhe ele lá na catequese. Então, o apelo que eu faço para as paróquias, para as capelas, deixem o pai ir na catequese. Ah, mas aí todos os pais vão querer. Não, gente. Dá uns 5 minutos e explica. As crianças vão ser as primeiras a entenderem. Existe um Nossa, porquê. que legal. Existe um porquê, tem propósito. Exato. O que, só para finalizar isso, cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, a primeira professora do Miguel na escola, ela deu esse recado para as crianças. Falou, gente, o Miguel é como se fosse um anjo, e se vocês tratarem, cuidarem dele, vocês vão ganhar, tal. As crianças, cara, elas ficaram vidradas, todas queriam cuidar dele. Elas, ele, na hora de ir pra capela para rezar, as crianças estavam ali ajudando a rezar, queriam ficar juntinha dele ali, todo mundo gostava do Miguel. Então, acho que o grande diferencial de um catequista, de um professor, é ele já dar o primeiro passo e apresentar. Depois que ele apresentar, cara, as crianças amam. Amam, sim. Elas gostam de estar junto. Ó, muito bonito. Eu posso falar que isso é verdade, cara. Não tem jeito. Maravilha. Deixa eu só encerrar esse papo de santidade em questão dos autistas. E encerrar, acho que, para você falar com você, pai, com você, mãe, que é uma coisa. Sim, você pode santificar seu anjo autista, né? E você pode dar catequese para ele e levar para o céu. E isso não é só o pai de autista, é todos os pais, né? Pelo amor de Deus. Sem dúvida. A primeira, quem é responsável pela educação do seu filho, para todos os sentidos, é você, né? Mas um outro ponto que você pode colher para a tua vida, pai e mãe de autista, e aí eu quero falar isso no teu lugar para não ficar um testemunho seu, mas um ponto, é que assim, um outro estudo, outra estatística que eu trago aqui, foi medido o nível de estresse que tem um pai de autista. Um pai de autista leva um nível de estresse, assemelha-se ao estresse crônico apresentado em soldados combatentes na guerra. O nível de estresse de um pai de autista. E aí o que você pode fazer? Você tem duas chances. Uma, você se desespera, e a outra, você abraça a tua cruz e vai. E aí o que o Emerson, modestamente aqui, tem... Não falando tanto de preconceito aqui, porque ele assumiu a cruz dele. Então, o seu menino autista pode ser um grande santo e você ser santificado através disso, né? Que acho que foi porque a criança, ela perdeu... Quando a gente sonha ter um filho, eu tô aqui na expectativa de ter um filho, tô fazendo tratamento para ter filho, tudo. A expectativa é assim, que meu filho jogue bola comigo, que o meu filho vai ser um médico, um engenheiro, que o meu filho vai cuidar de mim quando eu estiver velho, né? Exato. Às vezes não. Então você perde todas as expectativas que você tem como pai, mas você entrega totalmente aquilo. Você se doa totalmente ao teu filho, entregando aquilo. E quando você olhar para o seu filho e ver Jesus, pronto. Você se santificou através do seu filho, entregou tudo por ele sem retorno nenhum, muitas vezes, né? Ou seja, às vezes o grau de autismo é tão severo que a criança vai precisar de suporte o resto da vida. Mas Deus te deu isso para que você se santifique e os dois vão juntos para o céu. Olha que coisa bonita. Verdade, Estevam, disse tudo. Já me perguntaram, mas se você tivesse outro filho e fosse autista? Eu falei, eu ia amar igual. Igual. Eu já atendi pais que eu vi os irmãos autistas e como eles se ajudam. Uhum. É incrível a capacidade deles, a gente não pode Como eles se reconhecem, subestimar. é muito louco isso. Se Deus mandar outro autista para mim, eu vou agradecer demais. Então, Senhor, já tô capacitado. Agora, para mim, agora tá tranquilo. Então não tem que ter esse medo, assim. Ele veio na nossa vida e na vida de cada pessoa
que Deus permite entrar um autista, mas também um PCD, uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Síndrome de Down. Essas pessoas especiais, elas chegam na nossa vida para botar os nossos pés no chão. Eu falo por mim, com muitos outros pais que eu já ouvi falar, a gente quando casa e tem uns filhos, muita gente, eu quero viajar, desbravar o mundo, não há nada de errado com isso. Porém, eu acho que foi se eu fosse nessa linha, talvez eu não teria a fé que eu tenho hoje, talvez eu estaria buscando mais a Deus, rezando mais. Então o Miguel, ele nos trouxe para a santidade. É isso. Maravilha. Muito Amém. bonito. Só uma coisa que eu queria te falar. Você falou que não é exemplo, né? E realmente exemplo é só Cristo. Sim. Mas é testemunho, né, cara? E o que você faz com o Miguel é obediência a Cristo. Exato. Né? Você testemunha para o mundo o amor incondicional, né? O amor ágape, aquele que se doa por total, assim, né? A gente fala de cruzes, a gente fala de dores, tá? Mas é um amor assim que cara, o retorno é um sorriso, o retorno é um olhar, o retorno é um abraço, o retorno é uma proximidade, é um reflexo, né? É você chamar ele. Cara, eu dou aula para autista e tem uns que às vezes eu chamo, não vou falar o nome aqui porque não tem problema, né? Mas eu chamo e tem uns que fazem assim, ó, e volta, eu falo, cara, olha lá, sabe? Ele prestou atenção. Isso é um ganho fantástico, que é muito louco você parar e pensar, né? E você falou das crianças, realmente, eu dou aula para Fundamental 1, então é do 1º ao 5º. E, cara, e como as crianças acolhem quando você prepara o terreno para a chegada, sabe? São todos que estão ali, já tem assistente. Tem o seu acompanhamento. Só com o seu acompanhante, né? Mas é muito legal você ver, cara, esse amor, sabe? Esse entendimento. Então, assim, parabéns, irmão. De verdade, assim. Aqui é muito mais do que lição. Pelo menos para mim, tá? Né? Não sei, Com certeza. Mas é muito mais do que lição, cara. É entender o mover de Deus, sabe? É compreender o Senhor movendo as coisas assim e falando, filhão, não vou te perder de jeito nenhum. Entende? E aí o Miguel é a liga, né? É aquela união entre Deus e o Pai, sabe? É a liga ali, é o cara que não permite que as coisas, e você disse bem agora, não se distancie, sabe? Então isso é muito louco. Parabéns, cara, de verdade. Pra mim é uma coisa muito louca estar aqui hoje. Não, e eu vou falar pra você, eu sei de histórias maiores, viu? É que o Emerson não quis contar aqui, eu não vou falar também, mas eu sei e eu sou testemunho disso. Que é muita coisa, né? É verdade. Mas é só pra gente encerrar esse assunto aqui, e também já passar pra encerrar também esse nosso programa, senão vai alongar muito. Nossa senhora, fica aqui até amanhã. Vou falar uma coisa pra vocês. Autismo é tão comum que existe pessoas que você vê com frequência e que você nem sabia? Ó, eu vou falar de pessoas que eu posso falar que essas pessoas publicamente afirmaram ter o diagnóstico de autista. Ó pra vocês verem. Letícia Sabatella, uma atriz famosa. Sim. Você não vai acreditar agora, cara. Elon Musk, você acredita? Elon Musk, o dono da Tesla, o dono do Twitter. Elon Musk tem de muita coisa. Um espectro autista. Bill Gates, Microsoft, Anthony Hopkins, que é um grande ator também. Fantástico. Susan Boyle. Lembra da Susan Boyle, da American Talent? Claro. Né? Aí tem os preconceitos também, né? Algumas pessoas que a gente acha que é autista. Uma das pessoas que mais comum que as pessoas acham que é autista é o Messi, né? E aí eu pesquisei porque realmente é meio estranho mesmo, não? O ET, né? O jogador de futebol, ele tem umas características que a gente até pensa que né? Porque ele tem um comportamento diferente dos jogadores de futebol, né? E sem falar da genialidade dele para jogar bola. Mas parece que aos 8 anos ele teve um diagnóstico, mas era que falavam que ele teve um diagnóstico autista aos 8 anos, mas na verdade não, era por causa de um problema de crescimento. Isso é fake news, tá? Não, o Messi não nunca teve um diagnóstico de autista. Ele pode ser, mas ele nunca teve um diagnóstico. Albert Einstein também é a mesma coisa. E Leonardo da Vinci, ninguém sabe, mas todo mundo suspeita que o grande pintor da Mona Lisa, Leonardo da Vinci, também tinha autismo. E é isso. A gente ia também falar da lei Espiana. Mas falamos, né? Normalmente Mion, né? Que ia falar disto, mas acho que talvez íamos para um segundo papo aqui. Wesley,
trazer o Emerson aqui Cara, de eu novo. acho excelente. Trazer um Fecha. outro pai de autista aqui para falar sobre isso, que eu acho que é um Fecha. tema muito rico e que a gente precisa também falar nas questões da fé, né? E nas questões também do que a igreja precisa se adaptar a isso, que é uma realidade que hoje no Brasil está vindo por causa dessas leis que eu citei e que talvez agora a igreja também precisa pensar também nesse lado autista, principalmente os pais de crianças autistas, da necessidade do suporte que eles precisam para isso, porque a casa de Deus também é a casa deles. Pensei numa coisa agora, mas não vou nem falar. É melhor nem falar? A igreja é preocupada com uma inclusão que não é inclusão, em vez de preocupar com a verdadeira inclusão, que é isso. Não, acho que você pode falar, cara. Eu falo. Sabe, eu não vou cara, falar, não, porque eu sou porque eu polêmico. acho que a igreja está toda preocupada com inclusão, com não sei o quê, com o movimento X, Y, Z, e L, e G, e vai tudo mais, cara. E a verdadeira inclusão necessária acaba não se preocupando, que é o filho que possui um certo transtorno, uma certa deficiência, E é sabe, um cuidado importante isso. diferenciado. Cara, tá aí, se faz Bíblia não sei do quê, e é Bíblia que não sei o quê, pelo amor de Deus, sabe? Porque de fato tem pais que dizem que não vão na missa. Preferem não ir. Preferem ficar em casa, põe a missa online pro filho ver, porque é autista e vai dar trabalho. Então, realmente, tem uma inclusão, se tem uma rede de apoio. Cara, é outra coisa. Mas é assim, eu acho que eu falei, né? Os pares estão muito bons, assim, tem ajudado bastante. Os adultos, é importante, sim, falar mais, trabalhar mais esses assuntos, a inclusão como um todo mundo não é PCD, os idosos, TDAH, autista, eu acho que todo esse tipo de inclusão na igreja é importante. E digo mais, cara, não só para criança com autismo, mas Sim. também os pais, né, eles precisam saber que se eles se dirigirem à igreja e acontecer alguma coisa, se o filho dela gritar, se ele subir no altar, não vão olhar torto para ele. Porque não vão olhar torto para a criança, vão olhar torto para os pais. Então é importante o adulto ele também incluir os pais, dar esse apoio. Claro. Os pais é importante ver isso. É importante para os pais também. Eu sempre falo quando eu atendo lá no escritório, ter um tempo para eles. Então, hoje eu e a minha esposa, a gente tem um dia só pra gente. Legal. O Miguel, a Ana Clara fica lá em casa, com um adulto responsável, e a gente vai no cinema, a gente vai à missa, a gente sai, a gente vai num psicólogo, vai uma ajuda espiritual, vai ter uma orientação espiritual com o padre. É o dia nosso. Vamos só tomar um café, vamos só fazer uma caminhada. Eu acho que isso é importante. Nesse momento a gente se desliga um pouco e fala assim, nossa, legal, vou namorar agora. Isso é importante. Para que evite que haja isso, de pai sair de casa, de mãe sair de casa. Porque às vezes na correria, você fica no estresse, é o que você falou. Não suporta. Olha, pega lá o remédio. Não, pega a mochila. Não, ele entrou em crise. Tem que segurar, tem que fazer isso, tem aquilo, tal. Chega uma hora realmente que o nível de estresse sobe. E aí, às vezes, ninguém faz por mal. Você não falou assim, pega a mochila rápida ali. Nossa, ele foi no banheiro, corre lá atrás. Nossa, subiu em cima do armário. E você tá ali o tempo inteiro, sem piscar, né? Sempre em alerta. E aí, você não percebeu que, às vezes, você não falou com tanto carinho assim com a sua esposa, ou com o seu marido. Acabou mais naquela questão de dar o direcionamento para que ele não se machuque. Eu acho que esse dia, um momento para os pais é importante e vai ajudar. E a criança vai ver isso. O amor deles em casa. Tá? E é sem culpa, cara. Fica tranquilo. Vende a mim vós que estáis cansados, cara. Chega uma hora que cansa, estressa. Vai para Jesus ali. Né? E é sacramento, né, irmão? Então, assim, tá vivendo aquilo, tá alimentando aquilo, tá junto de Deus. O carismático usou a passagem de uma forma diferente, mas beleza. Não é diferente não, cara. É aplicação na vida. É o carismático prática. Tradicional que discute essas coisas. É mas prática, beleza. cara. É prática. Mas eu quero agradecer aqui o meu amigo pessoal por esse papo maravilhoso que a gente teve hoje. Emerson, muito obrigado mesmo por sua presença aqui, por enriquecer aqui, trazer esse assunto, pedir para você, meu irmão, compartilhar, divulgar na sua paróquia, porque isso precisa ser introduzido dentro da igreja para a gente entender a realidade das famílias que têm casos especiais como esse do Emerson. E Emerson, eu queria dar o microfone para você falar aqui do seu trabalho, das suas redes sociais, para você falar assim, você como um advogado aqui em São José dos Campos, que pode dar assessoria para pais dessa isso forma. Que eu ia falar. Então,
microfone é seu, a câmera é sua. Por favor, suas as últimas palavras aqui no Talk Feeling. Bom, primeiramente, obrigado a vocês pela abertura, por chamar essa ideia que vocês tiveram aí, maravilhosa. Isso é inclusão, né? Bom, as minhas redes sociais é emersonTeixeira.advogado. Tô colocando tudo aqui, ó. Tem o IAIDindos, que é onde a gente trabalha a questão de catequese para autistas e não autistas, né? Neurotípicos e atípicos. Bom, no meu trabalho, hoje a gente atende pais. Fico muito feliz quando levam os filhos também. E a ideia é dar um horizonte, assim, mostrar os caminhos aos pais que estão na luta para os seus filhos terem terapias e não conseguem todas as terapias que precisam, que estão no laudo. Então, a minha ideia hoje, meu trabalho é começar inclusive um estudo multidisciplinar com os profissionais da área, com um relatório completo que ajude também a família a ir atrás dos seus direitos, atrás de terapias, psicólogos, TO, fono, ecoterapia, que tem ajudado muita criança, musicoterapia, vocês que são da área da música, ajuda bastante as crianças autistas não verbais a desenvolverem a fala, hidroterapia, enfim, todas essas terapias são possíveis sim. Infelizmente, não são tão fáceis o acesso de forma administrativa, mas para isso que existem os advogados. Então, procurem um advogado de sua confiança. Se precisar de mim, estou aqui. E com certeza esses profissionais vão te ajudar a abrir o caminho e mostrar que é possível ter as terapias, que é possível, quando você chegar num final, sei lá, da vida, por exemplo, deitar a cabeça no travesseiro e falar: eu fiz tudo que eu podia fazer para o meu filho se desenvolver. Maravilha. É isso que eu busco com meus atendimentos, como pai, como advogado, como católico, buscar essa qualidade de vida para os pais ficarem tranquilos, terem paz quando chegarem lá. Eu gosto de uma frase do Marcos Mion, para concluir, né? Ele diz que o homem ele passa a vida tentando viver quando ele é solteiro. E depois, quando ele se casa e tem filhos, ele prepara a vida para poder morrer. Essa frase ela entra de forma certeira para nós, pais atípicos, porque é isso que a gente pensa. E quando eu crescer? E quando eu tiver adulto, tiver idoso, e meu filho tiver adulto, será que ele vai ter autonomia? Então, assim, temos que sonhar sim, temos que lutar sim, botar na mão de Deus. E precisar de um pai, precisar de um profissional da área, eu tô aqui para isso. E agradeço novamente aí o convite. Show de bola, show de bola, show de bola. E é isso, gente. Muito obrigado novamente, vocês estão aqui. Carismático, mais um programa. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero te dar um recado para você, cara. Não vou passar batido não, irmão. Na moral. Ó, você que é igreja, participa de uma paróquia, faz parte de um movimento, de uma pastoral, se liga. Imagina se na missa tem 3 ou 4 pessoas da acolhida, que é uma pastoral que acontece, da acolhida, que conhece, que sabe lidar com isso. E no momento de desorganização ali, você consegue proteger o pai, você consegue ajudar o pai naquele momento. Cara, muitos outros teriam confiança e segurança para participar de uma missa que para nós é necessário. Para eles também. Então, assim, se liga nisso, tá, cara? Fala com o teu padre, fala com o diocese, vai no bispo. Não interessa, bicho. Faz, porque é preciso. Beleza? E é isso aí. Muito obrigado. Graças e paz. Um abraço para você. Salve Maria. Boa noite e até a próxima. Maria. Valeu. Mineiro, fecha a conta. Fecha Bora, a conta. garoto.